Queridos, muito boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria imensa para mim estar aqui com vocês nessa noite, nesses dias, na verdade. Eu tenho servido ali em Caldas Novas há 10 anos, isso que é a praia do Goiano, né? Então, não sei se você já tirou férias lá em Caldas Novas ou não, mas é ali que eu tenho morado e servido a Deus nos últimos 10 anos, e é uma alegria muito grande estar aqui. Eu tenho uma dívida muito grande com a Igreja Presbiteriana do Brasil, estudo no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, o Andrew Jumper, lá em São Paulo. Sou muito grato a Deus pelo presente que a Igreja Presbiteriana do Brasil é para a Igreja brasileira. De fato, todos nós temos desfrutado disso. E aí vocês me convidam para vir falar num evento em que o Josimar vai tocar, né? Então, assim, é um presente para mim estar aqui. Eu moro ali dentro da Palavra da Vida. O Josimar toca lá umas 12 vezes por ano. Eu não perco uma. Eu tô todas as vezes que ele toca lá, eu tô lá. E é uma alegria, de fato, estar aqui com os irmãos para pensarmos juntos sobre algumas questões do Evangelho e da Palavra de Deus. O reverendo Douglas me passou o tema do retiro, Vem e Vê, essa interação do apóstolo Filipe, onde ele, na verdade, está chamando as pessoas para irem ver algo, ou melhor, para irem ver alguém, correto? Quem eles estão chamando para ir ver? Jesus. O chamado, diante da pergunta se pode ter alguma coisa boa que vem lá de Nazaré, Filipe, então, vira para os seus ouvintes e ele, então, os chama e diz: venham e vejam com os seus próprios olhos a Jesus e se ele é ou não algo digno de ser visto. E diante desse tema eu fiquei pensando em que livro da Palavra de Deus nós poderíamos debruçar durante esses dias que nós vamos estar aqui, onde nós pudéssemos ver Jesus, e Jesus como ele é, Jesus exaltado, Jesus glorificado, Jesus supremo. E eu não consegui pensar em nenhum outro livro melhor da Palavra de Deus para nós olharmos do que a carta de Paulo aos Colossenses. Porque ali na carta de Paulo aos Colossenses, o objetivo de Paulo é exaltar a Jesus Cristo, mostrar a supremacia de Cristo, mostrar como Jesus é superior a tudo e a todos e como Jesus está exaltado sobre tudo e sobre todos. Ok, nós conseguimos fazer a projeção, obrigado. E eu queria, antes da gente entrar no texto da Palavra de Deus, pensar em algumas questões, alguns aspectos que nós precisamos entender antes de nós olharmos para o texto de Colossenses, para nós entendermos essa carta. Logo no início da carta, Paulo já se apresenta como o autor dessa carta, não é isso? Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Como era de costume nas cartas do primeiro século, Paulo se apresenta no início da carta. Hoje a gente escreve uma carta e nós deixamos para assinar essa carta onde? No final. Final, na verdade, carta ninguém escreve mais, né? No máximo e-mail, e olha lá, a moçada nem e-mail não usa mais, né? Mas normalmente a gente, quando escrevíamos cartas, nós assinávamos no final da carta. Mas no primeiro século não era assim. O costume era assinar, se apresentar logo no início da carta. E é isso que Paulo faz. Ele se apresenta logo no começo e logo em seguida a gente precisa entender então a quem é que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo a uma igreja que ficava numa cidade chamada de Colossos. Obrigado. Obrigado, Ariel. E ele diz ali nessa carta que ele está escrevendo aos santos e aos fiéis em Cristo que estão em Colossos. E aqui a gente precisa caminhar e entender um pouco sobre essa cidade de Colossos. Onde fica essa cidade de Colossos? Aí tem um mapinha aí, um pouco mais aberto, não sei se dá para ver muito bem, mas você está vendo ali a Grécia, você está vendo ali a Galácia, e ali você está vendo aquela província que era chamada da província da Ásia.
E Colossos era uma pequena cidade, não uma cidade de grande importância, mas uma pequena cidade, na verdade a cidade menos importante, para a qual o apóstolo Paulo escreveu uma carta. Colossos tinha sido uma grande potência da indústria têxtil. Acontece que desviaram a rodovia que cortava de norte a sul e que passava ali por Colossos, desviaram essa rodovia para que ela passasse por Laodiceia. E isso fez com que, ao passar dos anos, no primeiro século da era cristã, Colossos já não fosse uma grande cidade, uma grande potência. Mas também tinha uma rodovia que passava e que cortava a província da Ásia de oeste para leste. E essa rodovia, essa estrada, ela era muito importante e levava muitos viajantes à cidade de Colossos. Por isso, Colossos era uma cidade onde filosofias, religiões transitavam por lá. Todos os pensamentos da época passavam pela cidade de Colossos. Isso fazia da cidade uma cidade onde as ideias transitavam e borbulhavam, as ideias filosóficas, as ideias religiosas da época passavam pela cidade de Colossos. Mas isso é a cidade de Colossos. E a igreja, porque Paulo não está escrevendo a uma cidade. Paulo está escrevendo às igrejas, aos irmãos, aos santos e fiéis que estão ali em Colossos. A igreja de Colossos, ela tem início durante o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Se você olhar lá para Atos capítulo 19, você vai ver que quando Paulo esteve na cidade de Éfeso, ele está ali e durante aquele período, acho que não dá para ler aí, mas lá em Atos 19, 8 e 10, fala que durante o período em que Paulo esteve na cidade de Éfeso, o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia. Toda a província da Ásia, o que inclui a cidade de Colossos, ok? Mas como foi que esse evangelho se espalhou por toda a província da Ásia? Será que o apóstolo Paulo viajou por toda a província da Ásia pregando o evangelho? Não. O que acontece é que Éfeso, como sendo uma metrópole, uma cidade bastante central ali na província da Ásia, muitos viajantes vinham até Éfeso, ouviam o evangelho da graça pregado pelo apóstolo Paulo e então voltavam para suas cidades com o evangelho, levando o evangelho e então plantavam igrejas. Foi o que aconteceu com a igreja de Colossos. 2 homens, um homem chamado Epáfras e um homem chamado Filemon, ouviram o evangelho do apóstolo Paulo enquanto Paulo estava em Colossos e então em Éfeso, e então voltaram para Colossos e começaram a igreja em Colossos. Tanto que Filemon abre as portas da sua casa para receber uma igreja. Uma das igrejas de Colossos se reunia na casa de Filemon e depois nós temos Paulo escrevendo uma carta a Filemon para lidar com uma questão específica de Onésimo, que nós vamos falar mais à frente. Mas o que a gente percebe, então, é que Epáfras foi quem levou o evangelho e plantou a igreja em Colossos. Na carta de Paulo aos Colossenses, a gente vê isso, onde Paulo fala fala para os colossenses que eles aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 7, ok? Essa é a história dessa igreja, ok? Esses irmãos ouviram do evangelho quando Paulo estava ministrando lá em Éfeso, pegaram o evangelho e levaram o evangelho para Colossos, uma cidade menor, uma cidade decadente, uma cidade com pouca importância na economia local na época, mas é para lá que o evangelho é levado por Epáfras e por Filemon. Agora que a gente entendeu quem é o autor, quem são os destinatários, deixa eu falar um pouquinho sobre as circunstâncias nas quais o apóstolo Paulo escreve essa carta. Paulo, quando escreve a carta aos Colossos,
Paulo está preso, provavelmente na sua prisão em Roma, provavelmente a primeira prisão de Paulo. E enquanto Paulo está preso, a igreja de Colossos ela está prestes a completar por volta de 10 anos de existência. E nesse processo, nesses 10 anos de existência, muitas heresias começaram a entrar dentro da igreja de Colossos. Pessoas começaram a trazer ideias e pensamentos contrários ao evangelho puro do Senhor Jesus Cristo na igreja de Colossos. A igreja está sendo atacada por mestres que estão dentro da igreja e que estão trazendo mentiras, falsas ideias, falsos ensinamentos para a igreja de Colossos. O que acontece então? Epáfras, aquele homem que levou o evangelho, que está preocupado com a igreja, vai até o apóstolo Paulo e relata o que está acontecendo. E então Paulo responde a essas heresias através da carta que ele escreve aos Colossenses. Mas o que esses mestres, esses falsos mestres estavam ensinando? Presta atenção, basicamente eles estavam ensinando 4 coisas. Eles estavam ensinando primeiro que os irmãos em Cristo lá na igreja em Colossos, eles precisavam buscar uma plenitude espiritual. É como se fosse uma segunda bênção. Eles ensinavam que existiam andares de espiritualidade, graus de espiritualidade, que esses irmãos precisavam galgar e crescer para alcançar essa plenitude espiritual. E segundo esses falsos mestres, essa plenitude espiritual ela só poderia ser alcançada se os irmãos da igreja de Colossos seguissem um rígido programa de disciplina e de busca de plenitude espiritual pelo sofrimento. Então eles precisavam se autopenitenciar para conseguir alcançar uma plenitude espiritual. Dentro disso, vinha um outro aspecto dessa heresia, que era a imposição de regras, especialmente regras ligadas a um judaísmo místico, a ideias judaicas revestidas de um misticismo, impondo coisas como jejuns, impondo coisas como observância de algumas festividades, de alguns dias judaicos, e regulando o que os irmãos da igreja poderiam comer ou poderiam beber, para poder alcançar essa plenitude espiritual. Então, o primeiro passo era uma plenitude espiritual, uma segunda bênção, uma segunda categoria de cristão, uma categoria mais elevada, que só poderia ser alcançada como? Através de um misticismo judaico que trazia elementos legalistas e judaizantes, de observâncias de regras, de imposição de regras. E o terceiro passo dessa heresia estava ligado com visões e mistérios. Uma vez que eles conseguissem atingir essa plenitude espiritual, através da observância das leis, através da observância de regras, através da observância de práticas judaicas misturadas com misticismos, esses irmãos, então, eles teriam a plenitude espiritual, onde eles iriam ter visões e eles se tornavam conhecedores de mistérios que os outros irmãos em Cristo não conseguiam alcançar. Era só para alguns. Era coisa para um grupo seleto que conseguia obter essa plenitude espirituais, tendo visões do céu, onde eles se uniam com os anjos em adoração. Ok? Essas eram algumas das heresias que estavam entrando na igreja de Colossos. E tudo isso culminava com a ideia de que os irmãos precisavam seguir essas regras, precisavam buscar essa plenitude espiritual para que eles pudessem ser protegidos dos poderes espirituais deste mundo, ou seja, dos ataques dos demônios. Resumindo para a gente, esses mestres, eles tinham uma espiritualidade mística e legalista. Eles estavam ensinando que as pessoas elas precisavam se submeter aos ensinos e às práticas deles, para que essas pessoas tivessem plenitude espiritual, para que elas alcançassem visões e conhecimentos mais elevados e para que elas pudessem ser protegidas do diabo, não deixando nenhuma brecha para o inimigo.
Você conhece algum país em que heresias desse tipo têm entrado dentro da igreja evangélica? Não é? Não parece muito com as nossas igrejas evangélicas brasileiras, onde ensina-se que você tem que cumprir uma quantidade enorme de regras criadas por homens, muitas remetendo a um judaísmo místico, com a desculpa de que se você não obedecer aquelas regras, você vai dar brecha para o inimigo. E o inimigo vai atacar a tua vida. E o gafanhoto vai vir e vai destruir a lavoura. Não é? É isso que nós vemos dentro das igrejas evangélicas do nosso país. E você vê como o inimigo não tem criatividade. Não é? É a mesma heresia que lá no primeiro século Paulo estava combatendo dentro da igreja de Colossos. É diante dessa situação que Epáfras, lembra dele? Que aprendeu o evangelho com Paulo, pastor e plantador dessa igreja em Colossos, é diante dessa situação que Epáfras vai procurar o apóstolo Paulo em Roma, na prisão, para visitá-lo e pedir que Paulo o ajude diante dessas heresias que estão entrando na igreja. E então Paulo escreve essa carta à igreja em Colossos, mostrando a essa igreja a solução para todas essas heresias. Qual é a solução para todas essas heresias? O apóstolo Paulo diz que essa solução é nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a plenitude. Jesus é tudo que eu e você precisamos para viver uma vida plena, uma vida cristã plena, completa, em que nada vai nos faltar. O apóstolo Paulo está dizendo: venham e vejam Jesus, porque Jesus é suficiente. Jesus é tudo o que eu e você precisamos. Jesus é superior. E como ele é suficiente para a plenitude espiritual, esse é o objetivo do apóstolo Paulo. Jesus é suficiente para a plenitude espiritual. Jesus é suficiente para trazer todo o conhecimento que eu e você precisamos ter. Jesus é suficiente para nos proteger da ação dos demônios, para nos proteger da ação dos nossos inimigos espirituais. Jesus é tudo o que eu e você precisamos. E para isso, nessa carta de apenas 4 capítulos, o apóstolo Paulo vai usar 28 vezes expressões do tipo em Jesus, em Cristo, mostrando para esses irmãos em Colossos que em Jesus, em Cristo, eles tinham tudo o que eles precisavam para viver a vida cristã. Eles não precisavam buscar uma segunda bênção. Eles não precisavam buscar uma plenitude que se encontrasse à parte de Cristo, além de Cristo. Cristo é tudo o que eles precisam. E esse é o objetivo do apóstolo Paulo. Ele tem como propósito mostrar que é apenas em Jesus que o cristão pode viver a vida cristã. É apenas em Jesus que o cristão encontra a plenitude da vida. É apenas em Jesus que o cristão está protegido da ação de demônios. E estar em Jesus é tudo o que o cristão precisa para viver uma vida que glorifica a Deus e alegra a alma. Acompanhe comigo a leitura de Colossenses capítulo 1, versos 1 a 8. E acompanhe na leitura desse texto como o apóstolo Paulo nos mostra algumas coisas relacionadas com em Jesus ou em Cristo. Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 8. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no
Espírito. Paulo começa a sua carta se apresentando como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Mas ele é apóstolo de Cristo Jesus não por vontade própria. Paulo não é apóstolo porque ele fez curso de apóstolo. Paulo não é apóstolo porque ele comprou título de apóstolo, diploma de apóstolo, como nós vemos acontecendo nos dias atuais. Mas porque foi da vontade de Deus que ele visse a Jesus Cristo ressurreto. Não porque ele estava buscando isso. Paulo estava indo matar crente quando Cristo ressurreto vem até ele e literalmente faz com que ele caia do cavalo. E então chama Paulo para que Paulo se torne o apóstolo aos gentios. Paulo não é apóstolo porque ele quis ser apóstolo, ele é apóstolo por vontade, por ter sido chamado e comissionado pelo próprio Jesus Cristo a ser um dos alicerces, um dos pilares da igreja. E esse apóstolo Paulo escreve à igreja em Colossos e ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz. Paulo junta aqui uma saudação grega da graça e uma saudação judaica do shalom, da paz, da inteireza de vida. E queridos, hoje em dia muitas pessoas têm buscado paz, mas elas têm buscado paz à parte, à exclusão da graça. Eles não querem buscar, eles não querem receber a graça, eles querem conquistar a paz pelos méritos próprios, através dos seus próprios recursos, com a falsa ilusão de que se eles conseguirem morar num condomínio fechado, com segurança particular, eles vão ter paz. Quanta ilusão! A verdadeira paz, ela é fruto do evangelho da graça. Não existe paz horizontal enquanto não existir paz vertical. Se eu e você queremos viver em paz, nós primeiro precisamos depender da graça de Deus. É só a graça de Deus que pode nos trazer paz. A graça é a raiz do evangelho. A paz é o fruto do evangelho. É como o evangelho frutifica na minha e na sua vida. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo estava orando por essa igreja, e é interessante como Paulo consegue achar motivos para agradecer, não é mesmo? Até quando ele escreve aos Coríntios, ele tem motivos para agradecer a Deus por aquela igreja. É interessante como o meu e o seu coração facilmente consegue observar as dificuldades da vida, aquelas coisas que não são como eu e você gostaríamos que fossem. Até no ministério pastoral, como é fácil olharmos como pastores para as coisas que faltam nos irmãos da nossa igreja. E como é difícil para nós muitas vezes olharmos e agradecermos pelo que Deus já tem feito na vida da nossa igreja, na vida dos irmãos da nossa igreja. Mas é impressionante como Paulo sempre encontra algo para ser grato. E ele diz então: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E a partir do versículo 4, ele entra no motivo dessa gratidão. O que é que faz com que Paulo seja grato pela vida dessa igreja? E ele diz no versículo 4: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, versículo 5, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. A famosa tríade: fé, amor e esperança. Essas são as três marcas que servem como distintivos do verdadeiro cristão. Por exemplo, se eu falar aqui para você: louco, maloqueiro e sofredor, de quem que eu estou falando? Corintianos, né? Loucos, maloqueiros. Alguém falou Vila Nova aí, né? Eu não sei. Para mim são os corintianos, né? Louco, maloqueiro e sofredor. É o registro, é a marca registrada. O cristão, as marcas registradas da vida do cristão é fé,
amor e esperança. E esse texto aqui não é o único lugar onde o apóstolo Paulo coloca esses três juntos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, ele escreve e ele fala sobre isso. Ele fala sobre a fé, o amor e a esperança. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Na primeira carta dele aos Tessalonicenses, ele também escreve e fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, queridos, essas são as marcas, os distintivos, aquelas características que diferenciam os cristãos dos não cristãos. Infelizmente, muitas vezes, eu e você temos a tendência de olhar para questões externas, para estereótipos, e definir o que é um cristão baseado na aparência. Era isso que os hereges de Colossos estavam fazendo. Não, para você ser cristão mesmo, você precisa se circuncidar. Para você ser cristão mesmo, você precisa guardar algumas festividades judaicas. Paulo está escrevendo para mostrar que a marca do verdadeiro cristão, as marcas do verdadeiro cristão, fé, amor e esperança. Essas são as marcas do verdadeiro cristão. Da mesma forma como nós lemos nas Escrituras que o mundanismo, o amor ao mundo, não é necessariamente ter uma tatuagem ou ouvir rock. O que é o amor ao mundo, de acordo com a palavra de Deus? Lembra de Tiago? O que Tiago fala que é a amizade com o mundo? Mas ele define isso, lembra? Lembra? Não? Lembra dos desejos? Desejo da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso é o verdadeiro mundanismo. Isso é ser mundano, não é? Mas muitas vezes eu e você, por causa do nosso coração que tende a isso, nós tendemos a olhar para o exterior e classificar as coisas espirituais pelas coisas externas. Esse era o erro que a igreja de Colossos estava cometendo, e o apóstolo Paulo está escrevendo justamente para corrigir isso. Mas vamos voltar para o texto de Colossenses 1, porque lá Paulo qualifica, ele relaciona essas qualidades. Vamos voltar lá. Olha só, Paulo diz, ele qualifica a fé, ele diz que ele tem ouvido falar da fé que esses irmãos tinham em Cristo Jesus. Paulo está falando de uma fé que ela é qualificada, ela não é uma fé genérica, é uma fé cuja fonte é Cristo, cujo foco é Cristo, cujo centro é Cristo. De novo, ela não é uma fé genérica, ela é uma fé específica, ela é uma fé direcionada. Hoje em dia, fala-se muito em ter fé. Se você conversar com pessoas incrédulas, elas vão falar para você sobre a importância de ter fé. Mas essa fé não é a fé sobre a qual Paulo está falando. A fé sobre a qual Paulo está falando, primeiro, ela não é uma fé em você mesmo, que está muito comum hoje em dia. Você precisa acreditar mais em você mesmo, dizem os gurus da humanidade. Não é uma fé na fé. Não é uma fé na fé. Você já percebeu fé na fé? É aquela fé que você acha que vai acontecer porque você tem fé. Você tem fé na fé. A fé cristã não é fé na fé, é fé em Cristo Jesus. Fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. Fé é a certeza de que Cristo vai estar contigo, mesmo que tudo dê errado. Isso é fé. Fé é a certeza de que eu posso descansar, mesmo que as circunstâncias sejam terríveis. Eu posso descansar porque o meu Senhor controla todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos.
E mesmo que tudo esteja dando errado, eu posso descansar e confiar nele, porque ele está no controle de todas as coisas. É fé em Cristo Jesus. É a fé que os irmãos a quem o autor de Hebreus escreveu tiveram. Você tem a sua Bíblia aí? Folheia comigo, vai lá para Hebreus 10. Hebreus 10, 32, fala sobre essa fé, ou melhor, fala sobre como essa fé é demonstrada. Hebreus 10, 32 fala assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Queridos, isso aqui é fé. Isso aqui é fé. É olhar para eu estar perdendo meus bens e falar assim, olha, isso aqui não é no que minha vida se baseia. A minha vida não está baseada na minha conta bancária. A minha vida não está baseada no tamanho da previdência privada que eu sou capaz de ter. A minha vida está baseada nos bens que nem ladrão nem traça são capazes de tomar. Isso é fé. Isso é fé. Viver pela fé é continuar crendo e amando Jesus quando tudo dá errado. Quando te insultam, quando te perseguem, quando as provações inundam a sua vida. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é abrir mão de um conforto pessoal para poder ajudar um irmão que está passando por necessidade. Isso é viver pela fé. É viver tendo a mais absoluta convicção de que, como Paulo diz lá em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe qual é o grande problema? Estava conversando com o Saulo hoje. Eu gosto muito de uma ilustração que um irmão nosso chamado Joshua Harris escreveu no livro dele, que ele fala que muitas vezes nós fazemos com as nossas necessidades o que os lutadores de sumô fazem com o estômago deles. Sabe o que o lutador de sumô faz com o estômago? Ele come e aí ele massageia o estômago para que possa caber mais comida, porque ele precisa engordar. Eu e você, nós fazemos com as nossas necessidades a mesma coisa, nós vamos massageando elas, de forma que a nossa definição do que é necessidade vai se tornando cada vez maior. E Deus prometeu que Ele vai suprir as nossas necessidades, mas de acordo com as definições dele de necessidade, não com as nossas definições massageadas de necessidade. Isso é viver pela fé. Quando você crê nisso de verdade, meu irmão, minha irmã, quando você crê de verdade que Deus está cuidando de você, que Ele vai suprir as suas necessidades, eu e você, nós somos libertos para, pela fé, vivermos essa vida. Nós somos libertos e já não existe mais o medo de passar necessidade, já não existe mais o medo de não ter o suficiente para amanhã, já não existe mais o medo de não ter o suficiente para suprir as necessidades, porque a gente crê que quem supre não somos nós, é o próprio Deus. E então você está livre para dar o segundo passo do que Paulo está chamando aqui das marcas do cristão. Agora que você descobriu que você tem tudo o que você precisa, você está livre para amar todos os santos. Paulo diz, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Você está livre para amar seus irmãos. Você está livre para perder, para que o seu irmão possa ganhar. Você está livre para abrir mão dos seus privilégios, para abrir mão dos seus pseudo-direitos, para abrir mão dos seus gostos pessoais, no contexto de vida comunitária, porque você já está satisfeito em Jesus. Você já entendeu e já percebeu que Jesus é tudo o que você precisa. As coisas não precisam ser do seu jeito. Você tem Jesus e isso basta. Você não precisa estar no controle da situação, porque Jesus está. E isso é suficiente. Queridos, amor é uma característica
evidente na vida daqueles que estão em Cristo. Perceba, eu não disse amor é uma característica que deveria ser evidente, marcante na vida daqueles que estão em Cristo. Amor é uma característica marcante e evidente na vida daqueles que verdadeiramente estão em Cristo. Porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se você experimentou esse amor, é impossível que você continue o mesmo não amando. Se você de fato experimentou esse amor maravilhoso de Deus em Cristo Jesus, não tem como você não transbordar em amor pelo próximo. Não é automático, mas é natural. Não é imediato, mas acontece naturalmente na vida daqueles que de fato experimentam o amor de Deus. Não é possível que alguém de fato tenha experimentado o amor de Deus e não viva uma vida de amor prático, especialmente pelos seus irmãos em Cristo. Eu estou pastoreando a igreja onde eu estou hoje há 7 anos. Quando eu cheguei na igreja, teve um evento lá na igreja e uma irmã me ligou perguntando se ela podia usar a cozinha da igreja. Era uma irmã nova que estava chegando na igreja recentemente. E eu falei, pode, irmã, pode usar a cozinha da igreja, tem a chave e tal, a senhora pega a chave comigo, a senhora vai lá e usa e tal. E de repente eu notei que uma outra irmã sumiu da igreja. Ela não vinha mais. E o dia que ela apareceu emburrada, brava. Eu chamei essa irmã para conversar, falei, irmã, está acontecendo alguma coisa? E a princípio, não está acontecendo nada, mas aí você vai cutucando, aquela cutucada pastoral, né? Até que sai. E aquela irmã virou para mim e falou assim, eu odeio a irmã fulana de tal e beltrana de tal. Eu falei, como é? Eu odeio elas. Mas por quê? Porque teve o evento aqui na igreja e elas usaram a minha cozinha sem pedir permissão. Eu abri 1 João. Falei, irmã, a senhora pode ler, por favor? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, ele é mentiroso. Que ele não pode amar a Deus a quem ele não vê sem amar o próximo a quem ele vê. Queridos, não existe isso. Se nós estamos em Cristo, se nós experimentamos o amor de Cristo, nós estamos livres para perder pelo bem dos outros. A minha oração pela minha igreja em Caldas Novas é de que nós nos tornemos uma comunidade de perdedores. Para os adolescentes aí, losers. Né? Essa é a minha oração. Porque o amor faz isso com a gente. Quando nós entendemos o amor de Cristo e experimentamos o amor de Cristo, a gente está tão satisfeito no amor de Cristo que a gente fala assim, eu não preciso das outras coisas. As coisas não precisam ser do meu jeito. As coisas podem não, está aqui. Eu não preciso ter tudo isso. Meu irmão está precisando, eu posso servi-lo, eu posso amá-lo. A minha oração é essa. Que nós nos tornemos uma comunidade de perdedores. Mas quando que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? A resposta está no próximo versículo, o versículo 5. Por que esses irmãos, eles eram conhecidos pela fé em Cristo Jesus e pelo amor por todos os santos? Aqui, antes da gente entrar no próximo versículo, um parênteses. O amor era por quem que era o amor? Por todos os santos. Porque é muito fácil amar pessoas amáveis, não é verdade? Na igreja tem um monte de pessoa amável. Que é tão fácil de amar. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que normalmente gosta das mesmas coisas que a gente, né? Tem os mesmos hábitos. É tão fácil amar. Mas tem pessoa na igreja, irmão, que não é fácil de amar, não. Tem pessoa na igreja que pisa no seu calo. Tem pessoa na igreja que peca igual você e isso te incomoda. Tem outras que pecam diferente de você e isso te incomoda.
Paulo está dizendo que quando a gente descobre e experimenta o amor de Cristo, nós passamos a estar dispostos e a crescer em amor por todos os santos. E isso inclui aquela irmãzinha que você precisa ter uma dose extra de paciência para lidar com ela na igreja. Aquele irmãozinho que sempre atrasa, aquele irmãozinho que nunca cumpre com as responsabilidades dele, sabe? Lá na primeira presbiteriana de Goiânia não tem, é só em Caldas. Então, acho que lá tem também. Então, é isso. Mas por quê? Como que a gente pode fazer isso? A resposta está no versículo 5. Por causa da esperança. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Paulo nos diz, queridos, que a vida pela fé, a vida marcada pelo amor ao próximo, elas são fruto da esperança cristã. Que esperança é essa? Veja que ele também qualifica a esperança. Essa esperança é uma esperança que lhes está reservada nos céus. Verdadeiros cristãos vivem pela fé e têm vidas marcadas pelo amor ao próximo por causa da esperança que está reservada nos céus. Os cristãos estão tão satisfeitos com o que está reservado para eles em Cristo, para o que está reservado para eles no céu, em Cristo, que eles são livres para viver pela fé e para amar. Queridos, todos nós temos as nossas esperanças. Todos nós. A gente tem o ditado que diz que a esperança é a última que morre. Essa é a esperança do incrédulo. A esperança cristã não é a última que morre. A esperança do cristão, ela é naquele que primeiro ressuscitou. Por isso, a esperança do cristão, ela vive para sempre. O apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 1, que a nossa esperança está no fato de que Cristo ressuscitou. A nossa esperança não tem prazo de validade. Se eu e você colocarmos a nossa esperança em qualquer outra coisa que não seja em Jesus Cristo e esse ressuscitado, a nossa esperança vai ter prazo de validade. E quando o prazo chegar, mais cedo ou mais tarde, eu e você vamos ser desesperados. Pessoas sem esperança. Porque tudo nesse mundo tem prazo de validade. Talvez você esteja colocando a sua esperança, meu irmão, minha irmã, em coisas boas, como filhos obedientes, como um cônjuge fiel, como uma carreira de sucesso, como ser uma pessoa respeitada na igreja e na sociedade. São coisas boas, não são? Mas não coloque a sua esperança nessas coisas, porque todas elas têm prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, os teus filhos vão te decepcionar. O teu cônjuge vai te decepcionar. A tua igreja vai te decepcionar. As pessoas não vão te reconhecer e não vão te respeitar. Você pode perder o teu emprego. Os teus bens podem lhe ser tirados. Mas tem uma coisa que nada, nem ninguém nesse mundo é capaz de tirar de você. É o fato de você estar em Cristo. Se esta for a tua bendita esperança, como diz Paulo quando ele escreve a Tito, a manifestação do nosso glorioso Salvador e Senhor Jesus Cristo, você nunca estará desesperado, porque nada será capaz de tirar de você essa bendita esperança. Queridos, nosso tempo está correndo e eu quero encerrar aqui. Eu vou continuar essa mensagem amanhã de manhã. Mas eu quero por hora chamar a mim e a você a pararmos e a refletirmos no que eu e você temos colocado a nossa esperança. O que eu e você usamos como sentido para a nossa vida? Atrás do que eu e você estamos correndo? Porque que eu e você estamos correndo atrás de algo, colocando a nossa esperança em algo, eu tenho convicção e certeza. A pergunta não é se você está tendo esperança em alguma coisa. A pergunta é em que está baseada a sua esperança. Se ela não estiver baseada em Cristo,
mais cedo ou mais tarde, você será um desesperado. Se ela não estiver baseada em Cristo, você vai ser completamente incapaz de se doar pelo seu próximo, de amar o seu próximo, porque você não vai estar satisfeito. Você vai ter que conquistar, você vai ter que provar, você vai ter que fazer por merecer, porque todas as outras esperanças falam isso para você. Faça valer, faça acontecer, faça por merecer. Só Jesus Cristo veio e fez, no meu e no seu lugar, o que eu e você somos completamente incapazes de fazer: pagar pelos nossos pecados. Ele fez. Ele não ficou sentado no trono e disse: se esforcem, eu quero ver se vocês conseguem, vamos lá. Todas as outras religiões do mundo dizem isso. O secularismo diz isso, o humanismo diz isso, o islamismo diz isso, o budismo diz isso. O cristianismo diz: Deus já veio e Ele fez o que precisava ser feito. Simplesmente se arrependa e creia. Está consumado. Onde está a sua esperança? Meu convite para você é que você venha e você veja o único que nunca vai te desapontar. O único em quem você pode colocar toda a sua esperança, apostar todas as suas fichas, sem meio e sem receio, mergulhar nele. Confiar. E então ser livre para se doar e se gastar para Ele, para a glória dEle, pelo bem do próximo. Porque você já tem nele tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. É o que nos diz o apóstolo Pedro. Meu irmão, minha irmã, onde está a sua esperança? Eu quero te convidar a avaliar a tua vida. Talvez a melhor maneira de você pensar onde está a sua esperança é você se fazer duas perguntas. Tem alguma coisa que o simples pensar na possibilidade de eu perder faz com que eu fique ansioso, preocupado, na beira do desespero? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: tem alguma coisa que eu quero tanto, que eu acho que eu preciso tanto, que eu acho que a minha vida depende tanto disso, que a minha alegria depende tanto disso, que eu estou disposto a pecar para ter isso? Talvez seja um relacionamento que não agrada a Deus. Talvez seja a maneira com que você está disposto a proceder no mercado de trabalho para garantir o teu emprego ou para conseguir uma promoção. Eu não sei o que é. Talvez seja que você quer agradar tanto os teus filhos que você está disposto a desobedecer a Deus no que diz respeito à educação dos teus filhos, porque você está mais interessado em ter a aprovação dos seus filhos do que a aprovação de Deus. Eu não sei o que é. Mas onde está a tua esperança? No que você tem colocado a tua esperança? Se não está em Cristo, meu chamado para você é o mesmo chamado de Jesus quando Ele esteve entre nós. Arrependa-se. Arrependa-se e creia, porque o reino de Deus está próximo. O chamado da vida cristã é esse. Martinho Lutero, quando escreveu as 95 teses, a primeira tese de Lutero foi que a vida cristã era uma vida de arrependimento. E o que ele queria dizer com isso é que a vida cristã é uma vida de arrependimento contínuo. Arrependa-se. Arrependa-se hoje. Arrependa-se amanhã de novo. Mas arrependa-se. Olhe para Cristo. Jesus é maior do que tudo. Jesus é supremo. Jesus é o único que nunca vai te decepcionar e te frustrar. Um bandido pode tirar tudo que você tem, inclusive a tua família. Mas nada será capaz de tirar Jesus de você e te tirar da mão dele. Lembra das palavras de Jesus? Aqueles que meu Pai me der virão a mim, e eu de maneira nenhuma os lançarei fora. Onde está a sua esperança? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por Jesus Cristo. Nós te louvamos pela nossa bendita esperança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós te louvamos porque nós não estamos entregues a nós mesmos. Nós te louvamos porque, ao contrário do que a música de final de ano da Globo diz, não depende de nós, depende única e exclusivamente de Jesus. E Ele é plenamente capaz e perfeito. E Ele nunca nos decepcionará. Nós nunca ficaremos desesperados se a nossa esperança estiver em Cristo. Pai, nos ajuda, Deus. Nos ajuda a de fato fazermos um raio-x de nossas vidas, um diagnóstico de nossas esperanças. Nos ajuda a ver coisas boas que nós temos colocado no lugar de Deus e tem se transformado em ídolos. Nos ajuda a fazer como Agostinho disse, a reordenar os nossos amores, de forma que coisas boas recebam o amor que elas precisam receber, mas não recebam e não tenham o lugar que só o Senhor deve ter em nossas vidas. Que a nossa esperança esteja única e exclusivamente em Jesus Cristo, para que assim nós possamos ser conhecidos pela nossa fé em Jesus e por nosso amor por todos os santos. Faz-nos uma comunidade de perdedores, que estejamos dispostos a perder tudo por Ti, por amor de Ti, por amor dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém.